Obrigada, eu que agradeço o convite. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí atrás? Porque se tiver meio... que a gente começa alto e vai abaixando, né? Qualquer coisa, vocês reclamam. Pessoal, é o seguinte, eu agradeço, né, novamente aqui a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. E o título, tá, da palestra... A construção do conhecimento através da tecnologia didática para reduzir o abismo entre alunos e a universidade. Bom, pessoal, depois de toda essa apresentação que ela fez, tá? Às vezes muita gente pergunta, mas o que você está fazendo numa escola técnica? Eu acabei voltando para Franca por causa de um problema de saúde na família e logo surgiu o concurso na escola técnica, então eu tinha que estar lá para cuidar da minha mãe. Então foi ali para estar cuidando, estar trabalhando. Aí fui trabalhar nessa escola técnica mas aquele sonho, aquela proposta, mas como é que eu vou fazer para desenvolver projeto? Então deu tudo certo, comecei a desenvolver projeto dentro dessa escola técnica, vou falar um pouquinho aqui no decorrer da palestra, né, do seminário, mas aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi o seguinte, tá? No Brasil, aqui, isso um dado de 2015, isso aqui tá um dado atualizado, antes estava um pouco pior. No Brasil, dos alunos do ensino médio, os alunos matriculados no ensino médio na idade de 15 a 17 anos, então apenas 53% no Brasil. Na OCDE, que é a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, cuja sede é Paris, na França, ela engloba essa organização 24 países. Então, estão 95% desses alunos na faixa de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio, na Irlanda e no Reino Unido 100%. Então, onde estão os 47% desses jovens brasileiros aqui? A gente pergunta, eles estão trabalhando, engravidando, presos, tá? Nem estuda, nem trabalha. Então, preocupado com isso, e na nossa realidade lá na nossa escola técnica, é uma escola assim, de área rural, então tínhamos muitos desses problemas lá na escola. Então, como mudar essa realidade, pelo menos ali no local onde eu estava trabalhando? Aí verifiquei, né, chegamos à conclusão seguinte, que se você investir em educação básica desde a infância, é a peça-chave para a construção de uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mais humana e sustentável. Que somente por meio da educação é possível alcançar uma transformação social efetiva. E trabalhar, tá, em uma escola técnica e principalmente na inclusão de alunos da educação básica em projetos de iniciação científica, né, para reduzir o abismo e a universidade. Essa foi o quê? A minha proposta de trabalho quando eu comecei aqui a trabalhar nessa escola técnica, longe de um centro de pesquisa, de uma universidade. Ou seja, tá? Aqui simplificando o que eu falei, eu me interessei então pela educação, a orientação, né, de alunos da educação básica, porque eu acho que o estímulo à ciência deve começar cedo para gerar frutos durante muitos e muitos anos. Porque o diferencial de você desenvolver iniciação científica dentro da educação básica é o seguinte: na educação básica você está com aquele jovem super desmotivado, enquanto a iniciação científica dentro da universidade, aquele aluno ele foi passado por uma peneira, assim, a peneira da peneira, tá? Então já é aquele aluno que já tem um objetivo, ele sabe o que ele quer lá na frente. Por isso que ele fez um vestibular e entrou na universidade. Aqui é trabalhar com alunos que não têm perspectiva, você conversa com eles, uns até teve alguns que me falaram, né? Meu pai disse que não conseguiu nada na vida, eu também não vou conseguir nada na vida. Então, como você tentar mudar a cabeça desses alunos e inseri-los aqui em projetos de iniciação científica? Bom, lá na nossa escola que eu falei para vocês, ela chama ETEC, professor Carmelino Corrêa Júnior, ela é em Franca. Lá nós temos o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária, é um curso integral. Curso técnico em agronegócio é à noite, curso técnico em agropecuária é à tarde, curso técnico em cafeicultura, curtimento, meio ambiente, esses cursos aqui são noturnos. Então, essas escolas técnicas, elas são vinculadas ao Centro Paula Souza, em São Paulo. Esse Centro Paula Souza, ele engloba as ETEC no estado de São Paulo, que são mais de 200, e as FATECs, que são as faculdades de tecnologia. Tudo isso parece que a partir da década de 90, e ela não é ligada à Secretaria
de educação. Nós somos ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde nós temos plano de carreira e a questão de plano de carreira, salário, é tudo vinculado à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Então, no entanto, que vários professores têm ali aquele contrato, né? Eu fico 40 horas semanais ali dentro, ministrando aula e fazendo pesquisa. São poucos, uns 5, 6, aqueles professores que saem da aula em vários lugares. Bom, quando eu fiz o concurso, que eu fui contratada, foi para trabalhar no curso técnico em curtimento. O que é isso? Esse curso técnico em curtimento, ele estuda o beneficiamento de peles e cores, que depois eu vou estar mostrando para vocês, que ele é estratégico para a cidade de Franca, que é mundialmente conhecida como a capital do calçado. Para vocês terem ideia, existem apenas 2 cursos técnicos em curtimento no Brasil. O mais antigo, tradicional, ele é oferecido pelo Senai, no Rio Grande do Sul, na cidade de Estância Velha, e esse outro lá em Franca, na nossa escola, que existe o do Senai existe há cerca de 60 anos, esse em Franca existe há cerca de 18 anos, esse curso. Então, quando começamos lá, em 2009, qual foi um grande problema que estava acontecendo aqui, que começou a acontecer nesse curso? A evasão escolar. Tá? O que ocasionava isso? Desemprego, ocasionado principalmente pelo fechamento ou mudança de vários curtumes para outros estados, por causa de incentivos fiscais, e isso principalmente por Nordeste. Então, começou aqui aquela migração de curtumes, fábricas de calçados, para o Nordeste. E também ensino e aprendizagem, outro problema desse curso aqui, classes com ampla faixa etária, então alunos na faixa de 16 a 55 anos de idade. Então esse aluno que estava ali cursando o ensino médio de manhã, com alunos que já terminaram o ensino médio há 30, 40 anos. E o que? A falta de interesse e a falta de motivação. Então, como aqui começar a trabalhar com esses alunos? Aí outro problema ali já envolvendo não só a escola, como a cidade, como a nossa cidade ali ela é envolvida com o setor coureiro calçadista, são as questões ambientais, econômicas e sociais, isso aqui das empresas, o grande volume de água consumido pela indústria coureira e a grande quantidade também gerada no setor de resíduos no setor coureiro calçadista e desemprego. Para vocês terem uma ideia, aqui, Franca tem em torno de 1.500 fábricas de calçados, isso que aquelas empresas cadastradas no sindicato, porque existem várias empresas pequenininhas de fundo de quintal, que não são ali registradas no sindicato. Curtume hoje diminuiu, tem em torno de 12 curtumes. Então, para vocês terem uma ideia, durante o processo de beneficiamento do couro, desde a chegada, ele chega do frigorífico, a pele fresca ou salgada, até ela virar um couro acabado e depois ir para as indústrias de calçados, artefatos, transformar em couro, num vestuário, uma bolsa, estofamento de automóvel. Então, tem um alto consumo de água. Para vocês terem uma ideia, Franca, ela tem em torno de 360 mil habitantes. Os 12 curtumes que tem aqui na cidade consomem uma quantidade de água diária equivalente a uma população de 700 mil habitantes. E também aqui, olha, geração em torno, que toda matéria-prima entrada aqui gera em torno de 40% de resíduos. Franca gera, no resíduo do setor coureiro calçadista, diariamente, em torno de 218 toneladas de resíduo por dia. Tá? E o Brasil está em torno de 3.500 toneladas de resíduo por dia. Então, pensando tudo isso. Bom, gente, aí nós envolvemos como vencer esse desafio, aí aqui envolvemos tudo. Evasão escolar, desmotivação dos alunos, os problemas ambientais da cidade. Foi necessário um repensar imediato na forma de ministrar as aulas, porque a qualidade de ensino almejada por todos nós, ela só é conseguida quando o aluno, ele entende e aproveita os temas imediatos. Outra coisa também que levamos em consideração, como transformar uma metodologia tradicional como a aula expositiva em algo interessante e prazeroso para os alunos. E outra coisa que foi muito interessante que nós observamos é pensar, metodologias e técnicas para desconstruir o conceito no aluno de que química é uma disciplina chata, que ela já chega ali com esse medo da química. E também foi o momento de evitar as aulas tradicionais e tentar construir no aluno um espírito investigativo. Aí, com isso, a nossa escola conseguiu andar, desenvolver pesquisa, porque os alunos eles conseguiram o quê? Não todos, tá? A maioria deles trabalhar. Outro problema ali.
Como vencer esse desafio? Professor versus redes sociais. Porque às vezes o professor está lá dando aula, o aluno está lá vendo mensagem, tá? Então, vencer isso. Nós começamos então a desenvolver tecnologias como estratégia de ensino-aprendizagem, todas essas tecnologias voltadas para os problemas da nossa cidade, que são o quê? Os resíduos do setor coureiro calçadista. Aí nós colocamos esse nome aqui, tá? Curtaempreendedorismo para englobar todos os projetos desenvolvidos aqui nesse setor com resíduos, tá? Com couro e resíduos do setor, que é uma forma de empreendedorismo aliada a uma nova estratégia de ensino-aprendizagem para despertar nos alunos o interesse pelo curso, aumentando a sua autoestima, estimulando a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Aí nós comecei a trabalhar, tá, na minha parte ali de trabalho, de duas formas. Um projeto apenas para o curso técnico em encurtimento e um outro projeto envolvendo os outros alunos dos outros cursos. No caso do curso técnico em encurtimento, nós desenvolvemos processos ecológicos e sustentáveis para o beneficiamento de peles e cores, tá, pessoal? Substituindo nesses processos os produtos poluentes que são tradicionalmente utilizados nos curtumes por restos de frutas e vegetais oriundos ali do refeitório da nossa escola. E para os outros cursos, alunos envolvidos em outros cursos, desenvolvemos metodologias ecológicas e sustentáveis por reaproveitamento dos resíduos gerados aqui no setor coureiro calçadista. Bom, então começando aqui, o primeiro que foi desenvolvido apenas para o curso técnico em encurtimento. Aí comecei ali, desde fevereiro de 2011, a ver maneiras, porque os alunos, aquela reclamação, professor, eu vou fazer esse curso técnico aqui para quê? Porque depois eu não vou arrumar emprego, dependendo se é um curtume completo, é aquele que trabalha desde a chegada da pele do frigorífico até sair o couro acabado. Existem, esses curtumes contratam em torno de 3 técnicos, 3, 4 técnicos, existe emprego, tá? Mas Acre, Pará, Tocantins, são poucos os alunos que querem sair fora ali da cidade, do estado. Então, ou seja, nesse curtaempreendedorismo, desenvolvemos aqui uma forma de empreendedorismo para uma nova forma de economia doméstica criativa. Então, ensinamos ali para os alunos a utilizar a fauna e a flora no curtimento artesanal e sustentável de peles exóticas comestíveis. Quais são essas? A pele de galinha, que você compra o frango ali no supermercado, a pele de peixe, tá? Que está ali presente na nossa mesa, e a pele suína. E também, pessoal, além do bucho bovino, tudo isso como fonte alternativa de renda para os estudantes recém-formados, e, né, além de, isso pode ser passado para indivíduos, famílias, comunidades carentes. Aqui algumas peles que eu vou mostrar para vocês. Aqui é pele de galinha, pele de tilápia, o pirarucu, a pele suína e o bucho bovino. Então, olha só, para trabalhar nós substituímos. Então, tradicionalmente, aqueles produtos químicos utilizados nos curtumes foram todos substituídos por restos de frutas e vegetais. Então, aqui entra abacaxi, abacate, todos eles com características, tá, equivalentes aos produtos químicos utilizados no mercado. Por exemplo, para vocês terem ideia, é utilizado muito ácido nos processos para fixar os corantes aqui nos couros. Aí, nós substituímos. Aí um aluno buscamos ali, os alunos foram buscar com os avós, o que eles utilizavam ali no passado. Aí a avó de um aluno falou assim, quando eu tingia a roupa, eu usava, depois eu fixava aquele corante na roupa, eu fervia junto à folha da goiabeira, né? Então, extraímos uma substância ácida da folha da goiabeira que é utilizado aqui. Para vocês terem aqui, gente... Aqui é um bucho bovino, que é o que faz a dobradinha. Para fazer um dos processos é chamado de ribeira, porque para você fazer o couro, esse couro passa por 3 processos: ribeira, curtimento e etapa de acabamento. No processo de ribeira é limpeza da pele. Aqui nós utilizamos a papaina, aqui o mamão, então o pessoal já usa o mamão mesmo, direto. No caso do curtimento da pele, que no Brasil tradicionalmente é utilizado o sulfato de cromo, nós utilizamos aqui a bolha
borra do café, tá? Preparamos um agente curtente a partir da borra do café, que é o que jogamos fora ali todos os dias. E a parte aqui de acabamento, que envolve tingimento, amaciamento com óleos que nós extraímos de peixe, tingimento. Para vocês terem uma ideia, esse corante aqui foi extraído da beterraba, aqui do urucum, que é no caso o coloral, nós temos a árvore lá na escola, aqui da amora, mas a jabuticaba também dá essa tonalidade, aqui o açafrão e aqui o espinafre, tá? Depois aqui vai ficar aberto aqui para todos vocês verem. Aí, gente, com isso, os alunos, eles estão o quê? Então, montar esses mini curtumes em casa, parou aquela choradeira, o que é que eu vou fazer depois que eu formar? E estão vivendo dessa renda. Para vocês terem uma ideia, o bucho bovino, por ele ser diferenciado, eu tenho um pedaço dele aqui que eu fui numa palestra semana passada, o pessoal foi recortando, que ele parece uma renda, né? Então, está sendo mais valioso. Eles fazem bolsa disso. Para vocês terem ideia, o Shopping Guatemi em São Paulo está vendendo cada bolsa a R$20 mil, tá? Olha, outra coisa interessante que os alunos, essa bolsinha aqui, os alunos estão agora quebrando a cabeça, aqui é com pelo bovino, tá? Então, o que vocês estão enxergando daí de cima? Um pelo branco e o pelo preto. Tá? Na verdade, depois vocês vão ver, onde está preto, o pessoal, eles erraram o processo e aqui ocorreu depilação nesses lugares onde está preto. Aí tingiram com corante preto, venderam isso aqui para um outro shopping em São Paulo, eles venderam em torno de 800 bolsas, fez um sucesso, agora o comprador lá quer mais um lote dessas bolsas, só que eles não conseguem fazer o mesmo erro aqui. Estão lá quebrando a cabeça. Aqui... Pessoal, aqui é a pele de pirarucu, tá? Por que eu tenho essa pele? O pessoal lá no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ficou sabendo desse trabalho aqui. Então eles foram lá, fizeram um curso lá no começo do ano, em janeiro, ficaram um mês lá em Franca, e para desenvolver esse processo, levar esse processo lá para o INPA, tá? Que é o beneficiamento das peles, substituindo todos os produtos químicos do mercado por restos de frutas e vegetais. Aqui, esse aqui foi uma dessas, que eles levaram em torno dela de 2 metros, tá? Que tinham lá pirarucu, eles levaram peles bem grandes, umas que chegavam a 2 metros. Bom, gente, então com esse trabalho, né, ocorreu o quê? Você reverteu as perdas de recursos naturais, promoveu o desenvolvimento socioeconômico e cultural, reduziu, isso aqui foi muito importante para a gente, a evasão escolar, aumentou a autoestima e apresentou novas oportunidades de emprego e geração de renda para os recém-formados, né? Ou seja, evitou a geração de passivos ambientais. O importante é que acabou gerando uma nova metodologia de ensino para o curso técnico em curtimento. E essa metodologia, nós vencemos um concurso que teve em São Paulo, que é do Centro FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial, junto com o Centro Paula Souza, e essa metodologia está até publicada nesse livro aqui, né? Essa metodologia de ensino. Bom, gente, aí o que nós fizemos? Trabalhamos com os outros cursos, né, os alunos dos outros cursos técnicos ali da escola, que também estavam ali com aquela desmotivação, muita evasão escolar, principalmente para quem cursava o 2º ano do ensino médio, do integrado. Então, aí o que nós trabalhamos? O quê? Os resíduos gerados no setor coureiro calçadista. Então, né, como é de conhecimento, o setor coureiro calçadista de Franca, ele é altamente expressivo e significativo em relação à economia nacional. A escola praticamente vive do setor coureiro calçadista. Só que aqui, a geração de resíduos, como eu falei para vocês, durante o processamento dos couros, são esses três lodos aqui, depois se vocês quiserem ver, eu tenho a amostra deles aqui. O aterro de Franca, que é um aterro sanitário, ele não tem, né, especificação para receber esses lodos. No estado de São Paulo, apenas 2 aterros, que é o aterro de Paulínia, na cidade de Paulínia, ou Tremembé. Só que aí os empresários, eles pagam por esse lodo aqui em torno de R$600 a tonelada, mais o transporte. Aí, para fugir disso, desses valores, aí eles armazenam esses lodos, então,
tambores, constroem barracão e guardam esses lodos aqui em barracões, né? Só para vocês terem ideia de volume, no primeiro semestre, tem um curtume no estado de São Paulo, né? Adamantina, chamado Ada Couros. Esse curtume fechou há cerca de 3 anos. Aí ele falou para a gente que eles têm 1 milhão de toneladas de lodos lá estocada, e a CETESB, que é a companhia ambiental lá do estado, está querendo, né, que eles dêem uma solução para isso. Bom, agora os outros resíduos, que já envolvem aqui pedaços de couro, isso também vai de forma inadequada para o nosso aterro, que é aterro sanitário, lá na nossa cidade. Mas, infelizmente, é a única solução que o pessoal tem lá no momento, e eles recebem aqui, pessoal, vai tudo, é o resíduo industrial e o resíduo doméstico, que vai tudo para esse aterro aqui, que lá se mistura, aqui, olha. Aí mistura aqui, né? Os urubus, os resíduos domésticos, os industriais, está tudo aqui. Então, o quê? Baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2010, que ela instituiu os geradores de resíduos, uma iniciativa, né, bem simples, que é o de reduzir os resíduos, ou naturalmente reciclar, destinar para reciclagem, fazendo com que esses resíduos transformem-se novamente em matéria-prima, poupando recursos naturais. Então, porque esses resíduos, qual o problema desses resíduos? Em torno de 95% dos curtumes no Brasil utilizam o sulfato de cromo como o agente curtente. O que é isso? É aquela transformação da pele em couro, no material putrescível, a transformação do material putrescível em um material resistente, não putrescível. E aí eles usam o sulfato de cromo aqui nesse processo. E também, depois tem um outro, aqui para fazer o curtimento, o wet blue, esse aqui é o couro curtido wet blue. O Brasil é um dos grandes exportadores de wet blue para a Europa, o continente asiático. E também, depois, na outra parte, quando vai fazer o tingimento dos couros, o que acontece? Os curtumes que trabalham, que não produzem o wet blue, que eles compram o wet blue de diversas procedências, aí quando eles vão processar isso, que daí é aquilo que o cliente quer, um couro azul, amarelo, preto, então o que eles fazem para padronizar o teor de cromo nos couros que ele comprou de diversas procedências? Ele dá mais um banho de cromo nesses couros, que é um processo chamado de recromagem, e aqui é que está o grande problema. Nesse couro aqui, ou seja, o que o couro precisava ali de cromo, o que estava faltando, as ligações estavam faltando, o cromo se ligou na fibra, e também, agora esses amarelinhos aqui é o cromo 3 que está livre aqui dentro do couro. Aí qual o problema grande que acontece? Depois, após esse processo de recromagem, é um outro processo que geralmente eles utilizam utilizam o bicarbonato de amônio, que é um dos produtos mais baratos. Aí o que acontece? Esse bicarbonato de amônio, por ser oxidante, transforma todo esse cromo 3 que está aqui livre no couro em cromo 6, que é o cancerígeno. E isso aqui fica ali dentro do couro. Aí você faz um sapato, uma bolsa. Aí estou dando esse exemplo para falar de um grande problema, para vocês verem o tamanho que é o problema, que aconteceu o ano retrasado em Franca. Aí um dia lá um curtume, ele recebeu uma carreta com 70 mil pares de calçado lá na porta dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele fez o couro, vendeu o couro para uma grande fábrica de calçados lá em Franca. Essa fábrica de calçado fez o sapato e exportou para Hong Kong, tá? Então, só no Brasil que não tem a legislação. Qual legislação? Continente europeu, asiático, os Estados Unidos, Canadá, a legislação é o seguinte, para substâncias restritivas. Uma delas é o cromo 6. Então, cada continente tem a sua legislação, um limite permitido das substâncias restritivas. Uma delas é o cromo 6. Aí chegou esse sapato lá, quando chega sapato, o couro eles cortam e faz análise lá nos continentes. Aí chegou lá em Hong Kong, tinha cromo 6 acima do limite permitido pela legislação lá daquele continente. Aí eles devolveram isso para o curtume, devolveu para a fábrica de calçados, a fábrica de calçados devolveu isso para o curtume, tá? Porque não é a fábrica de calçados que trabalhou com cromo. Aí então o curtume ele tem que pagar uma grande indenização, aí é um problema enorme. Aí foi o IPT, né, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, me
contratou para estar fazendo esse trabalho aqui. Aí, ou seja, teve esse problema aqui no couro. Aí no Brasil, como não tem essa legislação, esses 70 mil pares, esse curtume vendeu aqui no mercado interno, aqui, sapato masculino. Aí o que acontece? Você andando ali no sapato, seu pé transpira, aí sua pele vai absorver esse cromo 6 aqui, que é cumulativo no organismo, tá? Então é problemático. E também esse cromo 6 aqui nos resíduos, pessoal, contamina. Desculpa aqui. Tá? Pode contaminar solo, isso aqui lá no nosso aterro sanitário, tá? Que não é um aterro industrial. Aí contamina solo, né? Plantas, que depois os animais aqui se alimentam dessas plantas, lençol freático. Então tem um grande problema essa questão aqui do cromo. Então, o que? Nós estudamos todas aqui as características desses resíduos, porque até então, gente, tinha os lodos, aqueles que eu falei para vocês que vai para Paulínia ou Tremembé, tinha empresário que colocava esses lodos, usava isso como adubo, tá? É uma prática que a CETESB já proibiu lá na cidade, né? Na cidade, ou seja, lá no estado de São Paulo, essa prática foi proibida de usar isso como fertilizante. Então, ou seja, com esses outros alunos, nós utilizamos todos esses resíduos aqui como matéria-prima para desenvolver vários trabalhos, que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Aí, gente, o que eu tinha, só que no pós-doutorado eu já tinha começado a trabalhar com resíduos. O que eu fiz no pós-doutorado? Eu desenvolvi enzimas, o processo Rush-Guesch, que encapsula, tá? De encapsulamento, para estar fazendo todo o processo aqui por exemplo, aqui a enzima aqui, né, ela vai encapsular, nesse caso aqui, o cromo. Então, eu preparo enzima para encapsular corante, então assim por diante. Aí é dessa forma que a gente está trabalhando, que você encapsula, nesse caso aqui, esse resíduo aqui que tem cromo, eu estou encapsulando o cromo e liberando aqui a fibra do couro, que é, no caso aqui, um colágeno, um exemplo aqui para vocês. E assim nós trabalhamos. O primeiro projeto, aqui nessa parte que nós desenvolvemos, foi a transformação dos fertilizantes, tá? Dos resíduos do setor coreiro calçadista em fertilizantes. Então, nesse primeiro lodo aqui, lodo de calheiro, ele é rico em sulfeto de cromo. Esse sulfeto de cromo, o Brasil utiliza ele para estar fazendo a depilação. Ele só é utilizado aqui no Brasil por ele ser cancerígeno, tóxico. Ele é proibido na Europa, Estados Unidos. Aqui no Brasil usa por ser barato. Então o pessoal aqui pode usar. Eu não sei se alguém conhece lá a região de Franca, lá, se você chegar perto do distrito industrial. Nossa, gente, eu estou... E o cheiro que fica lá, tá? O característico da região é esse cheiro aqui do sulfeto de sódio. Então, nós separamos, né, esse sulfeto de sódio aqui, ele volta para o mercado, a gente purifica, ele volta para o mercado, e o material resultante, que tem em torno de 18% de nitrogênio, ele é transformado em fertilizante. Tá aqui. O segundo relodo, que é o lodo de cromo, ele é rico em cromo, a gente extrai esse cromo, que também volta para o mercado. O material resultante, contendo 9% de nitrogênio, é transformado em fertilizante. Esse lodo que a gente chama de recurtimento, ele tem, além do cromo, tem corante também, que a gente separa, volta para o mercado. E a massa resultante tem aqui em torno de 11% de nitrogênio, um terceiro fertilizante. Esse aqui, serragem e aparelhos de wet blue, também aqui o contaminante aqui é o cromo, que a gente extrai e volta para o mercado. Aqui nós temos o colágeno. Então o colágeno aqui nós utilizamos ele como fertilizante, ele impuro, tá? Que depois a gente purifica e usa ele para outras coisas. Aqui serragem, o que é esse pó de lixadeira? Isso aqui é para corrigir imperfeições do couro brasileiro, que tem muito carrapato, berne, risco de cerca de arame farpado. Aqui os retalhinhos de couro das fábricas de calçado colorido. Aí a gente separa, nesse caso aqui, tem o cromo, que volta para o mercado, corante, óleo de engraxe, que foi utilizado no curtume para dar amaciamento no couro. Tudo isso aqui volta para o mercado. E aqui nós obtemos o quinto fertilizante, né, que tem em torno de 14% de nitrogênio. De todo esse trabalho aqui, o único resíduo que sobra é uma água que a gente reutiliza nos processos seguintes. Não tem nada sólido para descartar. E um dado interessante aqui no Brasil é que, dependendo da época do ano, o Brasil importa de 65% a 80% de todo fertilizante usado aqui dentro do país.
E quando eu falei para vocês do colágeno, tradicionalmente, pessoal, de onde vem esse colágeno, né, que é utilizado nas indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas? Esse colágeno, ele vem de um resíduo de curtume, que é um resíduo inicial ali após o processo de depilação, que a gente chama de carnaça, no curtume é chamado de carnaça. É onde o pessoal, no Brasil tem em torno, não sei se é 4 ou 5 indústrias de gelatina, elas compram esse material dos curtumes, isso é tão valioso que elas fazem contrato de 3 meses adiantado, paga adiantado, para ter esse material, para extrair o colágeno, que daí elas vendem o quê? Para Nestlé, para as indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas. Tá? Usa estilado no chiclete, sorvete. Então, esse colágeno aí do mercado, ele vem dessa carnaça. O diferencial aqui no nosso caso, que a gente está extraindo esse colágeno com essa mesma característica de um resíduo aqui que já foi, esse resíduo azul aqui, né? Que tem cromo aqui nesse resíduo e a gente tem que separar o cromo. Bom, mas aí, vamos voltar aqui para os testes que nós fizemos com os fertilizantes. Aí, o professor lá do curso técnico em agropecuária testou com os alunos esses fertilizantes em comparação com a ureia. Aqui, tradicionalmente, lá na escola, é tradicional a plantação de café. Aqui o café ele está com 5 meses de plantio. Aí nós observamos que mesmo esse F2 aqui, ele tem 9% de nitrogênio, ele já deu uma produtividade maior que a ureia tem o quê? 45% de nitrogênio. Aí estudamos esses fertilizantes aqui extraídos dos resíduos, aí nós verificamos que eles são o quê? De liberação lenta. Aí no café, o que aconteceu no café? Geralmente, tradicionalmente, quando se planta o café, a primeira colheita do café ocorre em torno de 3 anos. Nesse caso aqui, com esses fertilizantes, ela variou de 2 anos e 2 meses a 2 anos e meio a primeira colheita do café. Isso foi testado também na alface, que tradicionalmente colhida com 60 dias, aqui foi colhida em torno de 40 a 45 dias. Outra também que nós testamos foi no milho, que tradicionalmente o milho ele é colhido com em torno de 120 dias, aqui já reduziu para em torno de 90 dias. E o curso, tá? Que a gente tem toda a análise química, depois de alguém tiver alguma dúvida, o custo desses fertilizantes, que a ureia, que é o mais utilizado, está em torno de uns 60 e 70 reais o quilo. Esses fertilizantes, eles variam na faixa de 10 centavos a 30 centavos o custo. Já temos a patente desse trabalho no Brasil em 30 países e também já fizemos a transferência de tecnologia desse trabalho para uma indústria de fertilizante, que aí ela trabalha, né, ela pega o resíduo ali gerado no setor coureiro calçadista da cidade e transforma isso. Aí com esse trabalho, nós ganhamos o prêmio do Conselho Regional de Química, né, da 4ª região do estado de São Paulo, aqui no ano de 2015. Fomos representar o Brasil na Olimpíada de Gênios em 2014 e alguns outros prêmios aqui que nós ganhamos. Bom, esse outro trabalho aqui, pessoal, que aqui, né, desenvolvido outro grupo de alunos, também os mesmos resíduos, só que em vez de trabalhar, foi extraído aqui os que a gente chama de contaminante, mas que volta para o mercado, e em vez de preparar os fertilizantes, aí os alunos fizeram materiais de construção civil, né? Aí, então foi feito telhas, tijolos, porque tudo isso sem cromo, porque eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Essa serragem aqui de wet blue, que tem que pôr, as olarias pegam isso clandestinamente nos curtumes e colocam isso na composição do tijolo, que eles falam que dá uma liga muito boa. Isso é proibido, é uma prática proibida pela CETESB, só que infelizmente não tem um controle. Porque quais são os problemas? Depois, esse tijolo ele é queimado ali em torno de 800 graus, aí esse cromo que está aqui pode ser transformado em cromo 6 e contaminar ali aquela fumaça, a região, ali o local de trabalho, a região. E também, isso aqui, o próprio engenheiro da CETESB, numa reunião ano passado que eu estava em São Paulo, discutindo queda de casa, de prédio, de pontes. Aí, esse cromo aqui, quando você faz o tijolo, que ele está ali no tijolo, ele vai corroendo toda a estrutura metálica da casa e compromete a construção num período de 10 anos. Tá? Então o pessoal estava discutindo essa queda, né, de casas, prédios, porque você vai comprar o tijolo, você não sabe qual foi a composição daquele tijolo, né? Então isso é um problema, outro problema aqui no Brasil. Bom, aqui um outro trabalho que foi desenvolvido, pessoal,
Também ali extrai dos contaminantes que volta para o mercado. Aí foi preparado um cimento que seca na temperatura em torno de 100 graus. Porque tradicionalmente o cimento, tá? Importante, ele é preparado a partir de argila, calcário, que eles são misturados, moídos e misturados em uma temperatura em torno de 1.500 graus. E depois eles são esse clinker aqui misturado com gipsita, que é a matéria-prima do gesso, para preparar esse cimento aqui. Então, nesse processo, está gerando em torno de 800 mil toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Tá? E estima-se que a indústria cimenteira, em torno de 2025, vai ser responsável por 30% das emissões de dióxido de carbono no mundo. Aí, nesse trabalho aqui, então foi feito todo ele, nesse cimento aqui, a partir, extraímos os contaminantes, etapa que depois, se alguém quiser mais detalhadamente, a gente explica aqui. Aí preparamos um cimento, né? Aqui o colágeno também aqui é utilizado como dispersante. Ainda utilizamos um pouquinho de clinker, pessoal. Primeiro nós começamos esse filler de couro calcário, o material que a gente extrai do resíduo de couro. Primeiro, aí nós diminuímos o clinker para em torno de 30%, agora nós já reduzimos, já baixamos para 20% dele. Aí o colágeno é utilizado como dispersante, o colágeno que a gente extrai do resíduo. Aí preparamos aqui o cimento numa temperatura em torno de 100 graus. Essa tecnologia aqui também a gente já está transferindo ela para o Grupo Votorantim, lá no estado de São Paulo. Gente, um outro trabalho, então esse trabalho aqui, o pessoal também, alguns prêmios que nós ganhamos com esse trabalho, né? Também já está patenteado esse trabalho, Brasil e fora, as análises dele, as análises foram todas feitas pelo IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, lá do estado de São Paulo, em comparação com o cimento tradicional. O custo dele, tá? Ele está em torno de 23 centavos o quilo, enquanto o tradicional está em torno de 44, 50 centavos o quilo. Aqui, pessoal, um outro trabalho, o que nós fizemos aqui? Nova fonte de corante para os setores industriais, tá? No mercado, esses corantes aqui que são utilizados tanto em couro, são os mesmos utilizados na indústria têxtil. E esses corantes, as cores mais vivas, aqui, o vermelho, né, azul, verde, amarelo, no mercado eles custam em torno de R$250 o quilo. Então aqui é um outro trabalho que foi desenvolvido juntamente com esse processo aqui, que a gente chamou de nova fonte de energia renovável. Nova fonte de energia renovável a partir de resíduos sólidos do setor coureiro calçadista. Só desses retalhos de couro da fábrica de calçados, Franca gera 110 toneladas por dia. Aí a gente pede para a fábrica de calçados separar esses resíduos, esses retalhos por cores, para ficar mais fácil a extração dos corantes. Então está aqui, primeiro extrai-se os corantes, né, a extração aqui dos corantes. Depois a gente extrai aqui o sulfato de cromo, que foi utilizado aqui para fazer o curtimento desses couros. O óleo de engraxe, que foi utilizado para dar o amaciamento no couro, está aqui, nós extraímos e ele foi transformado em biodiesel. Tá? Para vocês terem ideia, se fosse trabalhado toda essa quantidade aqui de 110 toneladas por dia, conseguiríamos obter por dia 22 mil litros de biodiesel a um valor de 20 centavos o litro. Voltando aqui, o corante, pessoal, o valor de custo dele fica em torno de R$2, tá? Em comparação aos 250 do mercado. E os taninos, que são o quê? Taninos vegetais, que nos curtumes eles usam esses taninos vegetais para encorpar, tá? Dar um enchimento no couro. Para encorpar o couro, então a gente extrai também esses taninos aqui, que ele também pode voltar para o curtume, quanto também indústria de cosméticos, tá? Essa tecnologia aqui, nós transferimos ela para um curtume nos Estados Unidos. Onde as meninas chamaram, né? Vamos plantar combustível ou comida, porque aqui nós estamos obtendo o biodiesel a partir de uma fonte que não compete com a alimentação humana, tá? Gente, um outro trabalho aqui também interessante que foi desenvolvido
Aqui tem um curtume no Rio Grande do Sul, ele tinha que fazer uma grande exportação, mas o couro que ele tinha lá estava cheio de defeito, porque um problema do Brasil, o couro no Brasil, 95% do couro ele tem defeito, mas 60% desses defeitos é oriundo lá do campo, tá? Que são o quê? Os problemas de carrapato, berne, a mosca do chifre, que era fura o couro parecendo uma agulha, geralmente nessa região do lombo, onde o animal ele fica em pânico, né? Porque ele não consegue coçar. Então eles atacam geralmente nessa região do lombo. Furos de faca, né? Quando vai tirar a pele do animal. Conservação mal feita. Marcas de fogo, que ainda está proibido desde 1965, a marca de fogo na região mais nobre do couro, que é esse lombo, mas tem pecuarista que fala que marca bem na região do lombo, ele até fala, se eu passar com o meu avião, eu vou reconhecer meu gado. E cerca de arame farpado, que é muito utilizado no Brasil, enquanto nos Estados Unidos apenas 3% dos couros tem defeito, mas lá é cerca de arame liso. Então esse curtume estava com esse problema, pediu para a gente ver se melhorava a classificação desse couro aqui, que ele estava numa situação difícil, para ele conseguir exportar esse couro. Aí nós utilizamos o quê? Verificamos o quê? Como o colágeno é utilizado para corrigir imperfeições da pele, aí nós utilizamos no processo lá o colágeno, para corrigir problemas de defeito, e também o que nós, para fazer o enchimento do couro, em vez de usar tanino vegetal, nós utilizamos a garrafa PET triturada. Aqui nessa espessura, nessa granulometria, a gente consegue isso em São Carlos, tá? Aí fizemos, né, preparamos um produto aqui onde melhorou a qualidade do couro, aí eles conseguiram fazer aquela exportação que eles estavam precisando. Um outro trabalho aqui, que eu até discuti com a professora de manhã, é o quê? Uniforme mais seguros para o corpo de bombeiro, onde nós desenvolvemos um couro que ele é impermeável a líquidos, tá? E resistente a fogo. A roupa do bombeiro a melhor especificação é a roupa americana, que ela é retardante de fogo e que se o bombeiro tiver numa ocorrência, caiu uma tocha de fogo nele, então ele não vai se queimar, ou seja, ele também não vai ficar exposto ali, né, se cair no momento. E por causa de custo, o bombeiro brasileiro, a roupa dele é uma lona que tenha só um certificado de aprovação. Isso foi até o diretor do Corpo de Bombeiros em São Paulo, que falou que por causa de problemas de licitação, né, então eles não compram essa roupa específica por causa do valor. Então aqui é apenas utilizado um uniforme com certificado de aprovação, que é aquela lona, uma lona mais grossa que eles fazem o uniforme. Aí nós o quê? Preparamos, né, usamos um permeabilizante a partir de um produto que nós extraímos aqui do isopor e de outros resíduos, nós extraímos aqui um retardante de fogo, colocamos isso durante o processo de preparação do couro. Durante o processo aqui de preparação do couro, nós colocamos esses produtos que eles penetram dentro do couro, eles entram dentro do couro, se ligam ali na fibra do couro, que é o colágeno. Aí então nós preparamos esse couro aqui, que ele é retardante, né, impermeabilizante e retardante de fogo. E fizemos aqui o sapato, a bota, então isso está já com o governo em São Paulo, para ver se faz isso para o Corpo de Bombeiro ali no estado de São Paulo. Aí nós fomos apresentar esse trabalho aqui, nós fomos convidados para apresentá-lo, além de uma feira em Houston, também apresentamos ele lá na NASA também, tá? Aqui, pessoal, esse outro trabalho calçado nanotecnológico, isso aqui, para que nós fizemos esse trabalho aqui, o objetivo desse trabalho. Um grande problema, tá, da população aqui no Brasil são as micoses, as rachaduras de pé. Isso aqui, também quem tem problema de ácido úrico, alguns atletas também têm muito esse problema das rachaduras. Aí o médico, ele passa receita, tá? Medicação, tanto uso oral como uso tópico. No caso do uso tópico, a pessoa sai correndo hoje usa, amanhã não usa, então tem esse problema. Aí o que nós fizemos? Nós conversamos com alguns médicos, tá?
Aí nós compramos esses antimicrobianos na farmácia e encapsulamos eles em beta-ciclodestrina, tá? Nessas enzimas aqui de beta-ciclodestrina. Encapsulamos, né, esses antimicrobianos da farmácia e colocamos eles no fulão. O fulão é o equipamento onde faz o couro. Né? Colocamos aqui na água, então esse produto ele vai o quê? Penetrar dentro do couro. Aí nós fizemos, a fábrica de calçados Democrata em Franca fez uns sapatos pra gente, que depois foi testado por dermatologistas. Aí o que aconteceu? Tá? Dependendo ali do tamanho da intensidade da lesão, aqui já 3 dias já tem uma cura, o pé da pessoa, do paciente, ele né, se obtém aqui o tratamento, ele com 100% tá, de resultado, em torno de 25 a 45 dias, dependendo da lesão, porque é um sapato, eu tenho que usar 8 horas por dia esse sapato, e conforme você está usando, a enzima ela vai liberando lentamente aqueles antimicrobianos para o pé do paciente, tá? Então fazendo aquela cura lentamente. Aqui também ganhamos alguns prêmios com esse trabalho. E esse aqui também a gente já está passando a tecnologia para um curtume que vai produzir o couro para uma fábrica de calçados. Esse outro trabalho aqui, pessoal, extração de colágeno hidrolisado para o tratamento de osteoartrite e osteoporose. Aqui nesse caso aqui, que a gente pode extrair do couro 2 tipos de colágeno, o hidrolisado e o gelificado. O que varia aí, o que está variando é o tamanho da proteína. No caso, esse hidrolisado que o organismo absorve. Então esse aqui está com um médico, né? Da USP, que já está fazendo a aplicação dele para o tratamento de osteoartrite e osteoporose, em substituição à vitamina D, que determinados pacientes têm efeitos colaterais com a utilização da vitamina D. E está tendo já tem alguns resultados positivos com esse trabalho, essa substituição do colágeno pela vitamina D. Olha, o cromo que a gente extrai, esse cromo a gente tanto utiliza ele lá nas aulas também do curso técnico em encurtimento, como também já está sendo usado, a gente está passando ele para algumas empresas, para ser usado como conservante de madeira. Aqui tem um exemplo. Aqui como exemplo, aqui essas toras aqui de árvores que foram utilizadas para fazer cerca, aqui elas foram conservadas com conservantes do mercado, desenvolveu o cupim num período de 18 meses. Aqui esse eucalipto tratado com sulfato de cromo não desenvolveu o cupim, e aqui já está com 4 anos, né? Essas cercas aqui já estão com 4 anos. Aqui, pessoal, é um tratamento que a gente faz, tratamento de efluente com escamas de peixe. Eu dei esse exemplo aqui, esse curtume aqui, o Vitapele, é um curtume também no interior de São Paulo, na cidade chamada de Presidente Prudente. É o maior curtume na América do Sul, numa unidade só. Tá? Porque em várias unidades nós temos JBS, mas numa unidade só, o maior da América Latina é esse aqui, ele trabalha por dia 14 mil peles, tá? E 97% da produção dele é para exportação. Então esse curtume, por dia, ele tem um consumo diário de água equivalente a uma população de 1.400.000 habitantes. Aí, são gerados 3 tipos de efluente, um que tem sulfeto de sódio, cromo e corante. Aí nós desenvolvemos também um biosorvente a partir de escama de peixe, onde a água, no final, ela fica com características, Sabesp, tá? Que é a companhia de saneamento, faz todas as análises para a gente. Ela tem características ali equivalentes aos padrões ali da cidade de Franca. Tá? Então, o pessoal está reutilizando ali não para consumo humano, né, mas para outras coisas ali dentro da empresa. Aqui, pessoal, esse trabalho aqui, cimento ósseo, a partir da reciclagem de resíduos das indústrias coureiras e pesqueira. Isso aqui foi até a sugestão de um médico lá que a gente faz parte, né, faz parceria com a gente lá, que faz análise de vários trabalhos que a gente desenvolve. Então, ele sugere, dá uma estudada num material compatível com o osso humano. Aí nós verificamos que dos vários constituintes do osso humano, os principais constituintes, o colágeno em torno de 25% e a hidroxiapatita em torno de 75%. Tá?
O colágeno, pessoal, isso aqui a gente consegue extrair do resíduo, porque tradicionalmente, aquilo que eu falei no início para vocês, aquelas indústrias de colágeno, quando elas vendem o colágeno, o valor desse colágeno fica em torno de R$130 o quilo, né, nessa faixa. Nesse trabalho aqui, você aproveitando desse resíduo, que o resíduo, o empresário ele paga para depositar esse resíduo no aterro. Lá na cidade é em torno de R$250 a tonelada. Aí nós conseguimos aqui, obtemos o colágeno com a mesma característica, um valor em torno ali de R$1, R$1,30, tá? O quilo. A hidroxiapatita, pesquisamos aqui de onde poderíamos extrair essa hidroxiapatita, porque comercialmente ela é vendida a hidroxiapatita sintética, e isso foi até um médico que falou pra gente que algumas delas têm resíduos, impurezas de reação química, onde no organismo humano pode causar certas rejeições. Aqui nesse caso nós verificamos que ela está presente em alguns tipos de escama de peixe. Aí nós fomos atrás, extraímos, né, essa hidroxiapatita, e o interessante é que no mercado, a hidroxiapatita, um pote de 100 gramas, está ali em torno de $200, $250. Aí nesse caso aqui também, que a escama de peixe, ela é um problema para a indústria pesqueira, que ele manda isso para aterro. Aí aqui fica em torno de 10, 20 centavos o custo aqui de extração desse material. Que a escama, ela tem também, a parte orgânica dela, ela tem colágeno, e a parte inorgânica, a hidroxiapatita. Aí, fizemos aqui a reação química entre o colágeno e a hidroxiapatita e obtivemos aqui esse cimento ósseo, que ele está sendo atestado, ele é aplicado por um médico da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ali próximo à Franca, e ele verificou, o que ele já passou para a gente é o seguinte: quando você tem num acidente, perdeu parte do osso ou num tumor, o que ele faz? Ele remodela e reconstitui aquela parte perdida, que isso aqui vai ficar para sempre no paciente. Aí esse cimento ósseo aqui favorece o crescimento de um osso novo, e conforme o novo vai crescendo, vai absorvendo esse cimento. E o interessante, no mercado, assim, preço de custo, tá? Ali no laboratório, em torno de 29 centavos o quilo desse cimento, né? Já no mercado, já tem uma variação, R$700, R$800, algum cimento equivalente no mercado. E... Vou passar aqui, peraí. E outra coisa interessante, um dado interessante, que o alto número do acidente de trânsito, aqui relacionado ao problema de acidentes com fratura óssea, que segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos, o Brasil gasta anualmente cerca de 28 bilhões com as vítimas de trânsito. Tá? Cerca de 56 mil por paciente, desde o atendimento no momento do acidente até o afastamento do trabalho. Então, são anualmente, em média, 337 mil vítimas, sendo que 6% são fatais. E outra coisa também que foi passado para a gente, que nós vimos, a doação de ossos. Tá? No Brasil, é uma prática pouco conhecida, num passo de 30 doações anuais. Aqui, inclusive o INTO, aqui no Rio de Janeiro, ele disse que em 2015, ele registrou apenas uma doação de um ser humano, né, de uma pessoa que já morreu, apenas uma doação no ano de 2015. E também a doação de ossos de uma pessoa acaba beneficiando 30, 40 outras pessoas. Tá? Só que é uma prática pouco conhecida e também tem uma resistência muito grande por parte das famílias, a doação de ossos. Então, ele pode ser aquele cimento ósseo, no caso de transplante, tratamento de tumores, remodelação, reconstituição óssea. Em pesquisas que tradicionalmente são utilizados em animais, aí pode estar utilizando esse cimento ósseo. Aqui, nós também ganhamos o prêmio do Conselho Regional de Química, esse de 2017. Participamos dessa Olimpíada de Gêneros, agora em junho, na semana ali do dia 16 de junho, em Nova York, em Oswego, no interior de Nova York, onde participaram 73 países e 39 estados americanos. Esse trabalho aqui, nós ficamos com ele em 4º lugar. Então, aqui alguns outros, né, participações aqui de premiações com esse trabalho. Aí um dos outros trabalhos desenvolvidos que nós fizemos, pessoal,
Vocês viram que todo o trabalho que a gente faz a partir, tendo como matéria-prima, né, aqueles resíduos do setor coureiro calçadista. Aqui, esse trabalho aqui, o que motivou a realização desse trabalho? Teve um dia que que no curso técnico de encurtimento tem algumas aulas que são oferecidas dentro de curtume. Então eu estava acompanhando os alunos lá numa aula, aí de repente a gente ouviu uma gritaria. Foi um senhor que ele se queimou com ácido sulfúrico. Ele estava carregando um galão de 20 litros, com 20 litros de ácido sulfúrico sem tampa e foi subir uma escada e escorregou. Tá? Aquele ácido veio... Nossa! Aí depois a gente começou a estudar a histologia de determinadas peles para ver qual que se aproximava mais à pele humana. Então, as peles que mais se aproximam à pele humana, tem a tilápia, né? Não sei se vocês já... tem muito, né, na internet aqueles curativos com a pele de tilápia, a pele de rã e a pele suína. Sendo que a pele suína é a que mais se aproxima, ela tem 78% de compatibilidade com a pele humana. Então, se ela tem 78%, vamos tentar conseguir fazer que ela seja 100% compatível com a pele humana. O que acontece também, a pele suína tem muitos médicos, assim como a pele de tilápia que o pessoal está usando como curativo, a pele suína tem médico que também usa como curativo em queimados até o momento da cicatrização, que por causa de incompatibilidade, essa pele, ela depois, quando inicia a cicatrização, ela é retirada. Então, como nós fizemos aqui para transformá-la em 100% compatível com a pele humana? Aí o que tinha de incompatível, ou seja, nós tínhamos que fazer eliminação dos pelos, das gorduras, mas o que tornava, o mais complicado, eles são as células do epitélio, que são o quê? As incompatíveis com a pele humana. Então, desenvolvemos metodologias para estar eliminando essas células do epitélio. Então, aqui, esse fulão aqui é um fulão de acrílico que nós temos lá para trabalhar essas peles aqui, no caso, a gente adquiriu para trabalhar essa pele humana. Aí, durante esse processo aqui, nós chamamos o quê? De purificação da pele suína. Então, eliminamos os pelos, as gorduras e essas células do epitélio, que depois vocês podem estar tem aqui a amostra aqui. Então, nesse primeiro processo, a gente faz a purificação da pele suína. E pode ver que aqui ainda dá para aparecer, não sei se dá para... os poros da pele suína, que são bem maiores que os poros da pele humana. Bom, aí no segundo processo, nessa etapa aqui, olha só, a pele, nós temos as 3 camadas da pele, epiderme, derme e a hipoderme. Depois desse processo, e os pelos aqui, né? Depois desse processo, restou apenas para a gente a epiderme e a derme, né? Sem as gorduras, sem o tecido adiposo, sem os pelos e sem as células do epitélio. Então, está aqui ela purificada. Segunda etapa, só que naquele processo de purificação a gente perde um pouco de colágeno, então a gente faz a reposição de colágeno, aí nós utilizamos aqui o colágeno que nós extraímos do resíduo e nós verificamos esse colágeno, ele acabou fazendo o fechamento dos poros. Aí os poros, aqui ele já fica o quê? Um tamanho equivalente ao poro da pele humana que nós temos, e além de repor o colágeno. Reposição de colágeno perdido aqui na pele suína. Então aqui ela foi analisada, né? Aqui também, e o interessante, só já falar do valor dela, que o valor dela, uma pele suína, ela tem em torno de 1,5 m, 1,80 m. Nesse trabalho aqui, essa pele de 1,5 m, 1,80 m, de custo ali do que foi utilizado, em torno de R$ 85, o que foi gasto para estar fazendo essa pele. Então, foi testada aqui as matrizes, foi analisado pelo Laboratório de Análises Clínicas da USP de São Paulo, onde eles utilizam biomarcadores. Então, ela está o quê? 99,99999 de compatibilidade com a pele humana. E essa pele humana, no caso de um transplante, utilização em queimados, ela vai ficar para sempre na pele do paciente, que ela vai servir de estrutura de apoio para que a pele do paciente se reconstrua sobre ela. Né? Então, ela não é retirada da pele do paciente. Aí, por questões de estética, pessoal, nós já estamos o quê? Sintetizando melaninas para produzir ela próxima à pele negra, a vermelha e a amarela. Então, as aplicabilidades, né? Transplante, emprego em queimados, tá? Recuperar a pele de pessoas afetadas por tumores, hérnias, e também utilizá-la em pesquisas que são utilizadas animais. Isso aqui, muito interessante essa parte aqui.
Aí, com esse trabalho, como eu disse no início, que ganhou o prêmio Kurt Pulitzer, que é o pesquisador do ano de 2014, esse trabalho é um dos trabalhos que está na exposição Inovanças do Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, que começou em abril e foi prorrogada agora essa exposição até fevereiro do ano que vem. E também ganhamos prêmio do Conselho Regional de Química, só que esse aqui foi do ano de 2014, também participando da Olimpíada de Gêneros, também ganhamos, fomos premiados, alguns trabalhos aqui. Tá? Pessoal, e voltando aqui falar para vocês, de todos os trabalhos que eu apresentei aqui para vocês, vou falar de resíduo, tá? Nós temos, como foi falado no início, temos apenas líquido de resíduo que a gente faz o reaproveitamento em substituição à água limpa de um outro processo que iríamos utilizar. Então, ou seja, a importância do reaproveitamento de resíduos, o que a gente conclui disso tudo? Para a obtenção de biodiesel, cimento ecoeficiente, fertilizante, colágeno, os vários produtos, cimento ósseo, pele humana. Então, os que são fatores de entrada de vários processos, economizando divisas e tornando o setor coreiro mais competitivo. E importante, minimizando os impactos ambientais do setor coreiro calçadista, que naquelas transferências de tecnologia, aí as empresas acabam absorvendo aquelas 218 toneladas de resíduos gerados ali diariamente na cidade. Isso é uma média, porque quando tem francal, coromoda, que aumenta a produção, então aumenta essa quantidade de resíduo em 20%, 30%. E agora, o que a gente concluiu, pessoal? Inclusão de alunos em todos esses projetos, A gente acabou criando oportunidade para que os alunos eles pensem por si, para que aconteça a discussão de ideias ali entre alunos e professor, desconstruir opiniões apressadas, que tem aquele aluno já mais ali muito preocupado, propondo alternativas para superar dificuldades. Aumentou a autoestima dos alunos, reduziu a evasão escolar e uma coisa importante aqui, que nós verificamos que os trabalhos de iniciação científica na educação básica, ela desenvolve o pensamento lógico no aluno, que vai ser utilizado durante toda a sua formação. Que, além disso, a inclusão de alunos da educação básica em atividades de iniciação científica, é uma forma de desenvolver algumas características fundamentais nesses alunos. Eles desenvolvem algumas competências técnicas que ele pode ser utilizado numa indústria, ou seja, ele terminou o técnico, vai para uma indústria, ou então ele vai fazer um vestibular e entrar numa universidade. O que acontece? Ele está competindo, esse aluno aqui que nós descobrimos, como ele desenvolveu aquele espírito investigativo nele. Então, ele está ali lendo, estudando, aprendendo coisas novas, tá? Então, a gente não está formando aquele robozinho para o vestibular. É claro, aí nós observamos o seguinte, ele vai para o vestibular, aí ele não vai, de repente ele vai até melhor ou até um pouco pior que aquele robozinho, mas ele lendo a questão, como ele desenvolveu o espírito investigativo, ele vai saber pensar e dar uma melhor resposta para aquela questão ali que está ali na prova. Então, esse espírito investigativo, a gente observou que isso foi muito importante, porque os alunos, a maioria dos alunos que já terminou, que fez iniciação científica ali comigo, digamos assim, 90% deles estão fazendo química, em universidade, ou na USP ou em federal. Aí, ou seja, aquele medo da química, então, os alunos perderam aquele medo da química. E dos trabalhos, que aqui não gostei todos, mas dos trabalhos que nós já temos 15 projetos patenteados aqui no Brasil, em outros 30 países, que a gente seleciona aqueles onde a parte de pesquisa está mais avançada. E temos até agora, corrigindo, 62 prêmios, mas eu digo para vocês que, antes de falar do prêmio, deixa eu falar uma coisa aqui esses 62 prêmios, gente, tem esse aqui, olha, o livro do Centro Paula Souza, tá? Do livro de 45 anos, aí saiu nossa foto lá como celeiro de ideias. Mas a gente acha o seguinte, que a produção de cérebros, ou seja, cabeças pensantes, o que a gente está contribuindo ali para a formação de cabeças pensantes para o nosso futuro, Que, ou seja, a gente tem que enxergar no aluno uma chance de melhorar o mundo, porque você consegue com que ele afloreça, aquele afloramento da inteligência emocional, que isso é muito importante. Porque se você comparar dois tipos de
dois alunos ali da educação básica. Aquele aluno que está num colégio particular, né? Aquele aluno que está ali na periferia, como é o nosso caso. Aquele aluno que está no colégio particular, porque questões de estrutura familiar, ele está muito mais motivado do que aquele aluno, talvez, ali da periferia. É como um aluno me disse esses tempos atrás: ai, professor, ó, meu pai disse que não conseguiu nada na vida dele, eu também não vou conseguir nada. Mas se você conseguir aflorar nesse aluno, aqui que está a chave, pessoal, a alta inteligência emocional. Esse aluno, ele vai conseguir altas realizações na vida dele, tá? E voltando aqui, que eu falei para vocês de 62 prêmios nacionais e internacionais. Mas foram dois fatos que aconteceram, que esses foram os maiores prêmios da minha vida, que foi o seguinte: no ano passado, no começo do ano passado, foi um pai e uma mãe, assim, no primeiro semestre eles foram falar comigo, porque o aluno está ali com a gente, vai no laboratório, às vezes a gente viaja para uma feira, um congresso, mas a gente não sabe ali da vida dele fora da escola, o que está acontecendo. Aí foi um pai conversar comigo, ele falou assim: Joana, eu vim aqui te agradecer, porque ele mora em uma cidadezinha próxima a Franca, aqui 20 quilômetros, eu sou separado da minha esposa, minha filha mora comigo, e eu já não sabia mais o que fazer. Ela era garota de programa, 15 anos, e ela parou com essa vida, dizendo que vai ser pesquisadora cientista, de 15 não, minto, estava com 17 anos. E aí depois, passados uns 2, 3 meses, foi uma mãe falar comigo, ela chegou ajoelhando, chorando, ela falou assim: Joana do céu, meu filho, 16 anos, era traficante, ele saiu do tráfico, eu até mudei de bairro, que ele saiu do tráfico, que ele disse que quer ser pesquisador. E esses dois alunos passaram no vestibular no final do ano e estão na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, estudando, fazendo química, tá? Então eu acho assim, de todos os prêmios, eu acho que esse prêmio foi o maior que eu recebi na minha vida, porque através da educação a gente consegue transformar vidas, tá? E o interessante, pessoal, é como eu falei no início, o difícil é você desenvolver pesquisa aqui na educação básica, porque na iniciação científica com esses alunos, na educação básica, você conseguir mexer, trabalhar com a cabeça desses alunos, porque é mais fácil na graduação ali na universidade, como eu falei, você passou a peneira, o aluno está fazendo vestibular, ele sabe o que ele quer da vida dele. Agora aqui, a maioria não sabe o que quer, e muitas famílias desestruturadas, tá? Que a gente vê hoje. Então, esses alunos perdidos, e a gente conseguindo se mudar 1, 2, 3, que é o mínimo, isso eu acho que já é uma contribuição muito grande, porque vai servindo de exemplo para outros e isso vai contagiando, tá? Então, gente, olha, era esse trabalho, né, que eu ia mostrar para vocês. E outra coisa interessante aqui, a gente está, né, foi a Mira Leitão, a gente faz parte dessa história do futuro. Só que o nosso programa já foi no dia 2 de novembro, essa série de 10 programas da Mira Leitão na Globo News. O nosso passou junto com a apresentação, que foi no dia 2 de novembro. O Ernesto Palha teve lá o mês passado. Ele que está gravando uma série para o Fantástico, serão 6 séries de modelos na educação. Aí foi para a gente até a gente se sentiu lisonjeada, que ele disse que ia gravar um modelo na Coreia do Sul, outro modelo na Finlândia, né, que é tido como número 1 em educação, e ele pegou o nosso modelo lá na nossa escola. E, gente, olha, era isso que a gente faz lá na escola, tá? Que eu ia mostrar para vocês. Ai, gente, obrigada.